Fala pessoal, bem-vindo ao Tudo Pro Alto. Aqui é o Gabriel Rubens e eu tô hoje com o meu xará, o Gabriel Bussolo, que vai contar como tá sendo trabalhar remotamente para uma empresa dos Estados Unidos e ir morar fora, né? Porque a liberdade que o trabalho remoto te dá, tu pode escolher onde morar e o Gabriel escolheu ir para Istambul, na Turquia. Tudo certo, Gabriel? Tudo certo, um prazer estar aí, depois de ter ouvido aí vários podcasts ali anteriores e agora tá aqui. É um prazer e vamos dividir uma experiência com a rapaziada aí. Pô, que legal. E falando em experiência, conta um pouco aí qual que é a tua, o que que tu faz, como que tu foi, qual profissão te levou, né, aí trabalhar remotamente aí em Istambul. Claro. Cara, hoje eu sou software engineer, tô trabalhando hoje atualmente com uma empresa nos Estados Unidos, ali como tu falou, né, mas a minha carreira basicamente iniciou, sou de Floripa, né, Santa Catarina, e minha carreira iniciou em empresas locais ali e tal. Fiz estágio na maior empresa de Santa Catarina lá, que é a Softplan. Fiquei 3 anos lá trabalhando com Java. Depois disso eu fui pro Meli, né, pro Mercado Livre, famoso aí, agora que ficou bem grande durante a pandemia e tal. Fiquei no Meli, fiquei 8 meses, um pouco mais, acho que fiquei uns 10 meses no Meli. E logo em seguida eu fui para essa oportunidade agora. Fiz estágio antes, né? Eu tô contando só o tempo profissional mesmo, mas fiz estágio antes em startups, fiz projetos pessoais, etc. Nesse meio tempo ali teve um período ali que eu me dividi um pouco, né? Que desde sempre eu sou ligado com tecnologia e tal, porque meu pai, quando eu era pequeno, ele tinha loja de informática. Então, pô, eu nasci já grudado no computador, tá ligado? Uhum. Então, tipo, pô, pra mim sempre foi muito natural, sempre fui o sobrinho que consertava tudo. Pô, fui montar o primeiro PC ali na loja do pai e brincava de Lego, tá ligado? Então fui montar, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, assim. E aí, perto dos 18 do alistamento militar ali, o meu pai tinha alguns amigos militares, então ali eu tentei desviar um pouco. Fui pro serviço militar lá, fiz o curso do NPUR, eu não sei se tu tá ligado, é um curso de oficiais da reserva. Uhum. E ali eu fiquei um pouco na dúvida, cara, se eu continuava na TI ou se eu seguia carreira militar e tentava engajar e tal. Mas, cara, no final desse ano militar ali, 2016, eu fui em um meetup de Python, mano. E foi a primeira vez que eu fui no meetup na minha vida, assim, né? Eu já tinha ido em alguns eventos, assim, pagos e grandes, mas eu fui no meetup de Python, o Python Floripa. E, cara, pô, quando eu cheguei lá, eu tava no final da carreira, do curso ali já. E eu, não, mano, militar não, eu acho que eu vou voltar pra cá, né? Pô, cheguei lá, rapaziada, trocando ideia. A vibe é diferente, né, no Meetup. O meetup, eu já tinha ido em evento grande. Pô, evento grande é aquele negócio, tu vai, tu senta, tu vê a palestra, beleza, tu interage com alguém que tá do teu lado e tal. Mas o meetup era muito descolado e tal, a galera tudo conversando. Eu fui sozinho, né, cara? Então, tipo, pô, fui sozinho, já conheci, já saí um monte de contato. Até no meu primeiro meetup tinha lá uma lightning talk pra dar, né? Pá, eu já puxei o meu note lá, fiz um slide, pedi emprego e já peguei na vibe, assim, né? Uhum. E aí, cara, pô, foi aí que eu decidi, não, eu já tava antes, tinha feito estágio já, mas tentei carreira militar, aí tentei, não, vou voltar pra área. Vou voltar pra área. E aí foi quando eu consegui um estágio na Softplan, que é essa empresa que eu tava falando ali antes. E aí, pouquinho tempo ali, acho que eu fiquei 5 meses estagiário, já fui efetivado, e aí foi. Uhum. E aí foi. Que top. Tu conseguiu emprego pelo Meetup mesmo ou não? Tipo, foi depois. Cara, o meu emprego atual, cara, o que acontece, né? Eu sempre, depois do Meetup, eu, particularmente, eu sempre fui de lidar muito com pessoas, assim, né? Eu sempre gostei muito. Então, tipo, normalmente era o líder da classe, normalmente estava organizando eventos da escola, essas coisas, né? Quando eu fui pro Meetup, eu viciei, assim, cara. Tipo assim, eu ia todo final de semana em Meetup. Não interessa. Aí eu comecei Floripa JS, comecei Python, Floripa, comecei aí React Floripa, comecei em todos, né? Na época eu tava na vibe do JavaScript. Comecei em tudo. E por que eu tô dizendo isso? Porque ao longo da minha carreira eu comecei a me envolver com muitos eventos. Então, até na minha empresa anterior, a Softplan, ajudei a organizar uns eventos internos lá e tal. Um evento bem grande lá. Tipo, a empresa é uma empresa bem grande lá, cara. Ela tem 2.000 e poucos funcionários. Então a gente organizou um evento grande, trouxe uns palestrantes de fora e tal. Foi bem massa. E por que eu tô dizendo isso? Que eu comecei a me envolver com bastante comunidade. Com isso, eu comecei a caminhar um pouquinho pro open source, assim, né? Eu via a galera falar open source.
2020 ali, no auge da pandemia, a gente tudo trancado, eu comecei a dar uma olhada nesse negócio de open source. O que é isso aí? O que dá pra fazer, né? Uhum. Aí fui GitHub já, mexi em GitHub, claro, mas nunca fui assim tentar contribuir com alguma coisa. 2020 eu comecei a contribuir com o pessoal do Java, cara. Comecei a fazer tradução de documentação, comecei a fazer correção de documentação, fiz uns small fix no código da galera do Tomee. Na época eu tava trabalhando com Java na Softplan. E, pô, comecei a me envolver mais. Aí comecei a me envolver com o Java, o Java EE, ele tinha acabado de mudar ali, a Oracle tinha passado ali os direitos para Eclipse, né? Eclipse Foundation, e aí virou Jakarta EE. Então eles estavam num processo de migração. Então no Java E8 pro Jakarta EE9, aí eu participei desse processo de migração, ajudando criando documentação nova, reformulando as documentações antigas que tinha, cara, muita coisa velha que tinha, corrigindo código, etc. Então eu me envolvi muito com comunidade. E desde dessa época, que eu puxei lá dos meetups, porque desde essa época eu comecei a me envolver muito com comunidade. E aí open source, tal. E combinou que, quando eu tava no Meli, tava trabalhando com Java até então. E o Meli, grande parte do Meli é em Go, né? E aí, pô, Go é uma linguagem nova, tal, pra mim, né, particularmente. E também, no geral, né, é uma linguagem mais moderninha. E aí, pra mim, depois que eu comecei a comecei a fazer uns open source, tudo que eu começo a ver de novo, eu quero entrar e fazer uma coisa open source, tá ligado? Então, não interessa o que é, e se eu não sei muita coisa ou não, eu já vou pesquisar um repositório pra contribuir alguma coisa e tal. E aí, nessa época, tava tendo a GopherCon. E aí cara, eu tô aprendendo o Go, já faz um tempinho, já faz uns 7 meses. Eu vou submeter uma palestra lá. Vou submeter uma palestra na GopherCon, é o maior evento que tem, né? Eu vou dar uma de louco, porque se eles aceitarem, tipo, vai me forçar a estudar, né? Vai me forçar a ficar bom na parada. E aí aceitaram. Eu dei a talk, era uma talk sobre testes. Veio dessa talk aí a minha proposta para os Estados Unidos. O dono da empresa que eu trabalho atualmente, ele assistiu a talk, e aí chegou um e-mail para mim. Pô, assisti tal, pô, por ti, queria saber se tá aberto a oportunidades. Empresa, tipo, primeira vez assim que alguém veio assim realmente interessado, tá ligado? Normalmente a gente recebe acho que tu também, a maioria da galera da tecnologia recebe todo dia no LinkedIn ali, venha participar do processo seletivo e tal. Essa foi muito mais pessoal, tá ligado? Pô, o dono da empresa, ele veio, dono da startup, ele veio, pô, gostei muito de ti, tal, procurando gente que curte essa vibe de eventos, tecnologia, a gente quer expandir, tal, queria ver se tá aberta novas oportunidades. Pô, e culminou, cara, que naquela época, o que aconteceu? Tentando encurtar um pouquinho a história, mas eu tava trabalhando no Meli, e o Meli, na época, ele não tava remoto ainda, né? Ele tava com aquele negócio de meio de... a gente vai ser híbrido, não sei o quê. Pô, eu cheguei e me mudei pra cá, né? Nesse meio tempo. E aí, quando começou esse papo de voltar pro escritório, não tava me decidido ainda. Aí eu comecei, talvez eu tenha que procurar novas oportunidades, né? E aí veio essa bem na hora, assim. E aí, quando veio, eu sei, os caras estão interessados em oportunidade com os Estados Unidos, vou abraçar e já era. E aí, foi aí que eu comecei a trabalhar com essa empresa agora, a Calyptia. Muito top. Deixa eu voltar só na parte da comunidade, porque depende do estágio que tu tá em carreira, é uma das partes mais legais. Tanto quando tu pensa em meetup, né? Tu conhece pessoas que estão ali com o mesmo interesse que o teu. Eu sempre gostei muito de meetup, assim. Morava em Santos, então era mais difícil participar, porque a maioria dos meetups são em São Paulo. Sim. Na época eu tentei fazer os meetups em Santos também, sobre agilidade. Me mudei para Portugal também, ajudei a organizar aqui o Agile Beer, porque é muito legal, independente de onde tu tá, né? Tu vai em outro país, participa do meetup, tu faz amizades, né? Tu conhece as pessoas. Cara, tu sendo um cara de tech, mano, tu tá indo pra algum lugar, vamos dizer assim, tu tá indo, sei lá, acho que mais legal, assim, talvez seja mais interessante quando você tá indo pra um lugar tipo Dublin, que todo mundo fala inglês. Cara, você tem que ir em meetup, cara. Você tem que ir em todos, mano. Conhecer a galera, você tá procurando emprego, meu Deus. É a melhor fonte de conexões que tu tem é um meetup. Sim, e de inspiração também. Sempre que eu ia em algum evento, né? Tecnologia tem que estudar sempre, não tem essa. Sim. Mas quando tu vai em algum evento, dá aquele ânimo a mais, né? Tu vê alguma coisa diferente ali e aí tu já pensa, eu queria estudar isso, queria fazer isso também, né? Cara, então, essa parada do Python que eu tava te falando. Quando eu fui pro exército, eu fiquei pela primeira vez na minha vida
eu fiquei quase um ano sem tocar no computador. Foi a primeira vez na minha vida que eu desintoxiquei de computador, porque eu comecei a viver o exército, né? E aí eu fui pra esse meetup e aí vi a galera mostrando as coisas que eles estavam fazendo e tal. Deu, nossa, mano, eu fiquei muito pra trás, eu tenho que fazer isso. Tá ligado? Aquele tesão, assim, do negócio, pô, eu tenho que fazer isso e tal. Então o meetup, ele te dá um boost, né, cara? É muito massa. Sim. E o open source te ajuda a colocar o teu código à prova com o mundo inteiro, né? Tá aberto ali. É uma forma fácil de receber feedback pela qualidade do teu trabalho, porque tu tem várias pessoas ali validando, né? Então tu meter a cara em um projeto e começar a fazer. E outra, cara, que é assim, pô, tu consegue contribuir em projetos que tu nunca... eu não... Pô, meu sonho é trabalhar no Google, não sei o que, tal. Cara, beleza, pra trabalhar no Google, talvez a estrada seja um pouco longa. Mas tem 1 milhão de repositórios do Google aberto que tu pode contribuir, e quem vai estar avaliando o teu código é um cara que trabalha lá, é um cara que vai te dar um feedback. E isso aconteceu comigo, tipo, minhas contribuições foram pequenas, eu contribuí alguma coisinha no Angular e no Facebook, no React. Coisa pouca, assim, sabe? Mas só de tu ter feito, cara, uma coisinha, tu receber um feedback de alguém, tu já fica, pô, olha que massa, né? Pô. E com a galera do Java, o que aconteceu, que me incentivou muito, assim, na época, foi que, principalmente com o pessoal do Jakarta EE, eu fiquei bem envolvido, assim, né? Eu comecei a participar de umas reuniões lá que, cara, puxa, tinha nego da Oracle, tinha nego da Red Hat, tinha nego, pô, de todo quanto é lugar. E cara, assim, de 25 anos de experiência, tá ligado? Os caras tinham 25 anos de Java nas costas. Java tem 25 anos, os caras tinham 25 anos de Java. Cara, perto de mim não tinha ninguém nesse nível, assim. Então, o Open Source, ele te abre essa porta, assim, te dá essa possibilidade, cara. Então, não interessa se tu é júnior, se tu é sênior, não interessa. Quando que tu vai ter contato com um cara nesse nível, assim, na tua empresa hoje, né? Não desmerecendo que a gente tem excelentes profissionais lá da gente, mas, pô, um cara que tá na Oracle desde que foi fundado, e tá ligado? E que conhece o Java como... Pô, então... É muito, muito valioso, assim. E muito valioso em vários sentidos. No sentido de aprender. E também, como eu era mais júnior, eu era muito júnior, cara, quando eu comecei a fazer isso. A galera pensa também isso, tá ligado? Tipo, o cara tem medo de contribuir, porque, putz... Vários amigos meus da empresa, eles tinham uma parada que assim, eu queria contribuir a open source e tal. Mas eles queriam direto no código. Queriam direto, querem codar alguma coisa. Cara, só que, pensa, quando você tá mudando de trabalho, naturalmente, você nunca chega no primeiro dia e sai codando na base de código, cara. Você nunca faz isso. Você vai ter um processo de onboard, você vai conhecer a empresa, você vai conhecer o produto, E sei lá, algumas empresas hoje em dia, no Meli, por exemplo, no meu caso, eu fiquei tipo 3 meses de onboarding, tá ligado? Sem tocar em base de código. Meu primeiro commit na master foi, 4 meses. E a maioria do pessoal, eles querem chegar codando num projeto da Open Source. E cara, o que eu fiz como um júnior e tal, assim, eu comecei documentação. Com a documentação, eu comecei a entender o que era o projeto em si, e aí tal, e comecei a me envolver, aí eu pego o linguajar da coisa, e aí, pô, um fix no código. Pô, de repente tu já adicionou mais umas 3 linhas num outro código. De repente tu já criou uma função, tá ligado? É uma progressão, assim. Então, e aí... A galera, um dos erros que eu vejo muito, assim, do pessoal quando quer contribuir a open source é que já querer chegar, tipo, sei lá, num React da vida, vamos dar um exemplo, né? Os caras já querem comitar lá no core. Se não comitar no core, não... Cara, primeiro vai na documentação, corrige lá um erro que tiver, adiciona novos exemplos e tal, e aí, galera, tu vai sendo conhecido. Quando tu vai comitando mais vezes, o que aconteceu comigo, pelo menos, né? Comecei a comitar direto no projeto do Jakarta EE. Poxa, aí tava nos Slack, nos Discord da vida, assim, e tirando dúvida e tal. Aí foi quando me chamaram pra uma reunião, pô, a gente vai ter uma reunião total, tu não quer participar de ouvinte? Eu, pô, não, claro, quero, pô. Aí foi o primeiro contato em inglês, meu primeiro contato com todo esse pessoal aí e tal. Daí, pô, tinha os caras no LinkedIn, os caras te seguem em rede social e tal. Pô, cara, fenomenal. Fenomenal. Sim, é difícil imaginar outra profissão, né, que tu conseguiria estar com os criadores de alguma coisa, sabe? Criador, sei lá, difícil imaginar qualquer outro, que tu vai ter essa abertura, né, e ainda mais o open source, contribuir no código, participar de reunião, eu acho difícil, assim. Sei que minha visão é muito enviesada, porque eu gosto de tecnologia, assim, talvez tenha as opções, mas eu gosto de apreciar, assim, essa parte do que a gente faz, né, de onde a gente está. Porque... assim, eu não conheço muito de outras profissões também, mas
A gente Aham. ouve algumas coisas, por exemplo, quando um médico ele vai fazer um meetup, muito entre aspas, não é uma coisa gratuita, chega aí quem quer, vão aprender. Os caras Uhum. cobram uma nota, tu vai lá, tu vai assistir ele fazendo, sei lá, uma cirurgia, um negócio assim, tal, e tu vai aprender. Beleza. E a gente, né, cara, a gente da área de tech, a gente tem muito esse negócio de abraçar, cara. É muito fácil de tu ser inserido, abraçado pela comunidade. E se você demonstrar interesse e tal, pô, muito fácil de tu começar a caminhar com o pessoal e tal. Então, Sim. algumas vezes eu tive esse boost aí por causa disso. Por causa de me inserir, o pessoal me abraçar e quase me carregar daí, né? Que daí tu já começa a Sim, falar com sim, o sim. pessoal. Muito Tu massa. precisa estar envolvido. Tem um. Sei que a gente tá misturando outras coisas aqui, mas eu acho que tudo isso conecta como tu foi trabalhar, né? É. Fora. Porque isso foi o teu caminho muito, né? Isso me lembra, uma vez eu tava vendo um vídeo de por que Harvard. Foi o Harvard? Ou foi o MIT? Sei lá. Porque tem tantos profissionais bons, né? Porque ela é referência. E a explicação não era os melhores professores, não eram os melhores alunos. Era todo o ecossistema que era criado, onde você ia na esquina, tinha alguém falando sobre startup. Você ia, sei lá, na cafeteria tinha alguém falando sobre código, sabe? Então, tu tá no meio dessas pessoas, te ajuda a ser um profissional melhor, porque tu tá Cara, vivendo aquilo o tempo inteiro, né? sim, e aí você imagina, você tá no meio dessa galera alto nível e tal, É. você não vai pra baixo, porque a régua é alta, ela te puxa pra cima, entendeu? Tá todo mundo Sim. falando de uma coisa, que nem tu falando nas esquinas, dos caras falando, pô, tu não vai querer chegar em casa e jogar um PS5, uma coisa assim, vai estar vidradão também, querendo. Não, com certeza é essa a vibe. Top. Alguém te puxa pra cima, tu puxa alguém, tu explicar, já te ajuda, né, a entender melhor, melhorar tua skill de explicação, de abstração, enfim. Sim. E aí, conectando o que teve tua palestra, né? E a tua palestra tá no LinkedIn, então vou até deixar o link aqui, porque quem quiser ver, né? Se essa palestra que foi que Foi essa te aí mesmo. levou Uhum. a outra empresa a te buscar. Então, pegando daí, é, fica claro que tu manja de inglês, né? Porque tu submeteu uma palestra e não é Sim. tão fácil. Eu não sei, eu tenho que interagir com o inglês no meu trabalho diariamente, mas palestrar, sabe? Eu acho que, não sei, como... Foi Não sei se eu consigo, então... minha primeira Foi a tua palestra em primeira? inglês. Uhum. Ah, eu não sei. Eu deveria tentar, inclusive, porque acaba te forçando, né, a realmente a ir sobre o conteúdo. E aí, dessa palestra, eles entraram em contato contigo e tu teve que fazer todo um processo de entrevista também, ou foi mais Cara, uma conversa com eles? fiz o processo normal até, mas foi bem rápido. Foi assim, Legal. foi uma semana. Certinho, foi uma semana. Na quarta eu conversei com o cara, falei que tinha interesse, total. Na sexta, entrevista técnica, daí já passaram um projetinho pra fazer final de semana ali, mas coisa tranquilinha. Na segunda, review do projeto com feedback. E aí, tipo, na terça de novo, assim, era toda a equipe comentando e tal, pra me conhecer. E aí já veio a offer logo em seguida. Já veio a oferta e acabou. Já, Começou. pra mim, daí não teve nem discussão. Tá bom, então eu queria explorar como que tá sendo trabalhar nessa empresa primeiro e Uhum. depois voltar para como tu chegou em Istambul, porque foi ainda antes dessa oferta, né? Bem Quando tu fez todo curioso. esse processo, tu já tava lá. Sim. Então, começando na empresa, empresa dos Estados Unidos e com todo mundo trabalhando remoto sempre ou tem Cara, um headquarter lá? então, como eu te falei, vários fatores me fizeram aceitar essa proposta. Com certeza, o financeiro, por ganhar em dólar e tal, foi um bem grande. Sim. Mas, além disso, foi a flexibilidade, né? E conversando com o Eduardo, que é o dono da empresa, ele falou, cara, a nossa empresa... Eu falei pra ele, por que que eu aceitaria essa proposta? Porque hoje eu tô nessa empresa, que na época era o Meli, e eles estão pensando em voltar para o escritório, tal, e eu não quero voltar pro Brasil, entendeu? E, pô, eu quero ter mais liberdade. Então ele falou, cara, não se preocupe, a nossa empresa aqui, ela é uma startup e todo mundo worldwide, assim, a equipe. Então tem pessoal na Austrália, tem pessoal no Japão, tem pessoal na Espanha, Londres, Estados Unidos, Chile, Brasil. E aí, se tu aceitar, vai ter tudo na Turquia e não tem restrição de horário e tal. Daí eu, putz, fenomenal. E aí, foi... Comecei a trabalhar na empresa e realmente, assim, cara, acho que uma primeira impressão, assim, que eu tive, né, com essa experiência foi, tipo,
Porque a gente tá acostumado, pelo menos eu tava acostumado no Brasil, horário de trabalho normal. Então você começa às 8, termina às 5, sei lá. Todo mundo começando às 5, tal, tal, tal. Então todo mundo se encontra, todo mundo... O que causa isso, cara? O que causa isso é que a gente não documenta as coisas, muitas vezes. Por quê? Porque se uma coisa não tá funcionando, chega no cara da mesa lá, tá funcionando lá, já resolve, tal. Ou se tu tem uma dúvida, tal, tu já chama, tal. Cara, e aí quando eu comecei na empresa, eu tô começando aqui, mas o pessoal, o próximo vai começar, 6 horas depois. Então não tem esse pedir dúvida, entendeu? E a tarefa, tal. Puta, a tarefa tá lá no GitHub, nas issues, tu vai pegar lá e tal, entendeu? Então ao mesmo tempo eu tive uma liberdade muito grande, assim, de horário, que daí não tem horário, nada. Mas, ao mesmo tempo, começou uma cobrança de responsabilidade, assim, né? De te mostrar um pouco mais de responsabilidade, senioridade também, né? Maturidade, no total, assim. Sim. De achar tua tarefa, cumprir, tal. E aí, o pessoal, no geral, americano mesmo, se eu não estou enganado, tem 2 pessoas, americanos, assim, que é fluente em inglês. Mentira, tem um canadense também e tem um inglês. Então, nas reuniões, assim, né, todo tipo de sotaque, né? Tem sotaque indiano, tem sotaque, do Chile, tem o meu, né, brasileiro. Sim. E foi bem... Do começo, assim, foi muito difícil de pegar, mas só no comecinho ali. Sim. E, normal. Cara, e uma experiência também, essa empresa atual, eu não sei, eu sempre trabalhei com empresa que tinha um usuário final muito claro, assim, que era, por exemplo, na empresa, na Softplan, a gente fazia sistemas para o funcionário público. Então, era uma tela de cadastro, tinha o cara que ia usar, cadastrar alguma coisa e tal. No Mercado Livre, o Mercado Livre, todo mundo sabe o que é o Mercado Livre, né? Mas no meu caso, até especificamente, eu trabalhava na parte de logística, então eu estava fazendo um sistema que tinha um cadastro, tal. Nessa empresa, eu não sei se você conhece o FluentBit. Ele é um coletor de logs e tem uma buzzword agora que tá bem grande, né? Que é a tal da observability. Que é fazer tracing, logging, metrics do teu sistema e tal. Questão de Kubernetes e tal. Agora. O fundador da empresa ali, ele é o criador dessa ferramenta aí, o FluentBit. E o que acontece? Até quando ele falou comigo assim na entrevista, ele falou, a experiência aqui é um pouco diferente porque o teu cliente final é um dev, né? Então, é diferente, né? Ele falou. Quando ele falou assim, é diferente como, né? Mas hoje em dia, tu vê que, cara, é tudo diferente, né? Porque o dev, ele realmente sabe a dor que ele tem, né? É diferente do cliente, assim, que ele às vezes não sabe o que tá errado, que não tá... O dev não, tá dando erro na API e tal, por causa disso, e dentro, é lá, né? E aí eu comecei a trabalhar com coisas muito mais baixo níveis, assim, entre aspas, né? Então, fazendo ferramentas que fazem integração com Kubernetes, começando a... Não é uma coisa visível, assim, para um público geral, né? É uma CLI que o dev usa. Acho que a única ferramenta que eu tenho, assim, que a gente tem uma plataforma cloud lá que acho que é a única, assim, que o pessoal vai interagir, clicar e tal. Mas de resto é, tudo ferramenta para dev e tal. Então, uma experiência bem diferente para mim, no meu caso. Aprendendo bastante. Sim. Legal, sim. É outro tipo de cliente, né? E tu falou um pouco do fluxo de trabalho, né? Que não dá pra tu ficar perguntando coisas às pessoas o tempo todo, porque vocês não estão ali sincronizados, todo mundo naquelas 8 horas juntos que a gente tá acostumado no escritório, né? E como que vocês conseguem operacionalizar esse trabalho? Mais documentação, ou comunicação? Como que é no teu dia a dia? Tu começa a trabalhar, já tem gente que tá trabalhando antes que ti, né? Tem gente que tá indo dormir. O rapaz do Japão, sempre que eu dou bom dia, ele tá dando boa noite. Isso, e ao mesmo tempo o contrário, né? Quando tu tá finalizando, tem alguém que tá começando ali. Então, como que vocês operacionalizam esse dia a dia, as tasks, sabe? O que tá pendente um com o outro? Cara, a gente... porque todo mundo tá espalhado, né? No globo, praticamente. A gente não pode fazer reunião. Porque a gente vai fazer uma reunião e aí o rapaz do Japão tá dormindo, da Austrália, e o outro tá acordando. Então não tem como fazer uma reunião. Mas a gente tem algumas syncs, que a gente chama. Então, quando é preciso, a gente faz uma reunião. Tem até o que eu achei magnífico, né? Que nas minhas empresas não tinha. Tem uma regra que a reunião não pode passar de 15 minutos. Tá ligado? Não pode passar de 15 minutos. Por causa disso, porque, você pensa, só 15 minutos? Mas, cara, 15 minutos tem um cara que
que acontece muito, tá? É 15 minutos só, mas, pô, o cara acabou de acordar, é 8 horas pra ele. E eu aqui, realmente, quando a gente faz a reunião, normalmente, eu tô saindo do trabalho. Então, realmente, 15 minutos é muita coisa já pra mim, porque se for meia hora, já começa a passar do meu horário, entendeu? Então, quando alguma coisa é muito importante, assim, tipo, por exemplo, goals qual que é os próximos goals? Por exemplo, particularmente agora a gente vai fazer uma versão 2.0 do produto, tal. Então, pô, versão 2.0 para outubro, tal. Então, pô, esses são os goals, esses são os objetivos que a gente quer, tal. E aí, o nosso tech lead, ele é o cara que faz a ponte ali com o business e tal, e traz pra gente as tasks. Mas, basicamente, entre a gente, ele dá uma direcionada, assim, daí tudo Slack. A maioria das coisas é Slack, assim. Volta e meia a gente conversa, assim, porque até eu e o meu tech lead, ele tá na Espanha aqui, né? Então, o fuso horário a gente se encontra ali, é duas horas, eu acho, de diferença só. Sim. Então, a gente se encontra, então com ele é até mais fácil, assim, quando ele quer direcionar uma task específica, às vezes só aperta no huddle ali do Slack e a gente conversa. Mas, em suma, tu não pode contar com isso. Não pode contar com isso, porque até muitas vezes ele tá viajando, tá nos Estados Unidos, então não tá no fuso horário normal. E aí acontece o quê? Tem os goals, às vezes tem uma reunião só para definir assim os goals e tal, mas é tudo documentado. Tudo, 100% das coisas são documentadas. As coisas mais de business estão em Drive, as coisas mais técnicas, até business bastante, tem no GitHub. GitHub Issues. Cara, se não tá no GitHub, não existe, basicamente, entendeu? Então, tá no GitHub Issues, realmente, o que eu faço hoje? Eu pego uma issue, associo o meu nome, abro o pull request, marco a issue e vou fechando e tal. Aí pego o feedback do pessoal. Cara, e aí exige muita... Que eu tava falando ali, né, de maturidade, tal. Porque eu acho que para essa... É uma opinião particular daí. Para uma oportunidade como essa, você já não pode ser tão júnior, né? Tipo, tu já tem que estar um mid-level ali. Porque você não pode ter algum problema que... Quando eu quando era júnior, assim, tinha problema assim que assim, eu travava e, assim, se ninguém me tirar daqui, eu nunca vou sair, né? Porque faltava muito conhecimento, faltava muita coisa. Alguém tinha que pegar e me mostrar, pô, é assim, tal. Nem quando era coisa muito técnica, tipo, uma coisa do Java, beleza, tu pesquisa, né? Mas coisa da empresa, tu tem que esperar alguém chegar. Então, na empresa aqui, quando eu entrei, aí eu tive uma primeira reunião com o meu tech lead, tal, ó, essa aqui é o produto, tal, lê isso. E aí, poxa, você vai lendo. E aí, tipo, você já deu o desync ali de horário, né? E você ainda tá no teu horário de trabalho, ou ele não tá mais, tal. E você tem que ser proativo o suficiente para ir atrás, para entender. E se você não pode ficar barrado, né? Imagina, né? Se eu ficar stuck aqui numa task, claro, eu vou esperar até amanhã alguém me responder, entendeu? Não rola, né? Então aí, tipo, pô, e acontece, cara. Não vou dizer assim, eu sou dev sênior. Nunca. Não, aconteceu várias vezes já. Eu ficar, putz, travado. Não sei nem o que eles estão falando nessa task, que não entendi nada. Mas o que eu vou fazer? Olhei uma outra issue mais facilzinha, pô, peguei, já pesquei, já comecei a resolver e tal. Então, exige muita proatividade. Senão, tipo, pô, eu trabalhei com o pessoal, e até eu já passei por isso, tipo, de ficar travado e não sair do lugar. Não... Até algumas empresas aí, o que acontece é que como você tá lidando com as pessoas direto, eles não têm uma próxima task até às vezes. Entendeu? Então, aí você é só te associar a essa task. Ó, faz isso. E aí você ficou stuck ali, você não consegue mais ir pra frente. Mas não tem outra task pra te pegar, porque não tem um board, não tem um Trello, não tem com a próxima, né? Que acontecia isso muitas vezes numa empresa anterior que eu trabalhei. E aí, tipo, cara... E aí você ficava dependendo de alguém. E aí você sempre, tipo, tinha que incomodar o cara, ir na mesa. Aí começou a pandemia, tinha que ligar, abrir call, o cara tava em outro call, né? E nisso você já perdeu ali 3, 4 horas tentando contatar o cara, e aí mais uma hora pra ele te explicar o que tinha pra fazer. E, pô, e talvez em 4, 5 horas você já teria matado uma outra task que era menor. Era uma coisa que era uma documentação que você tinha que fazer. Só que tu ficou naquela tentativa e tal. Então, foi um desafio bem grande e ainda tá sendo, tá? Pra ser sincero. Essa parte aí de organização e tal, e de pegar o ritmo. Mas tá sendo bem massa. Sendo bem massa, bem diferente. Sim. E essas tasks que tu pega... pelo que eu entendi, tu não tem tasks no teu nome, tem as tasks lá e tu vai pegando qualquer uma que tu quiser. Ou existe, tipo, alguém vai direcionar pra você assim, ó, essas aqui são as tuas, essa é de fulano.
Depende, assim, porque como a gente tem um produto ali, tem um produto ali, então hoje a equipe de dev ela não é muito grande não, tá? Ela tem, acho que a gente tá em 7, 8 devs hoje, no total, né? Uhum. E Contando back-end, bom, front-end assim, e tal. sim. E, então, pô, teste de front-end eu nem olho, porque hoje eu não faço front-end, eu trabalho back-end. Beleza, então a galera do front-end que divide. E as tasks de back, pô, tem uma lá que é do core da parada, né? Que eu não tenho ainda habilidade, então skip. Mas nada é associado, assim, tipo... Tem coisas que a gente já sabe que tem um pessoal que já tem mais afinidade, então ele vai pegar, provavelmente. Sim. Mas se tu quiser se arriscar, por exemplo, eu fiz isso agora, inclusive, eu tô numa task ali que era uma parte do projeto que eu não tinha tocado nada. Zero, zero, zero. Uhum. E aí eu, pô, me associei na task lá. Vamos ver isso aqui que é. E aí tô me lascando ali. Mas aí, tipo, tu tem que. A nossa parte do back ali, ela é bem grande, assim, com muita coisa pra fazer. E tu não pode ficar preso num lugar só, né? Não pode ficar só isso aqui vai ser o meu mundinho, só esse projeto aqui. Então, quando eu entrei, eu fiquei num projeto que eu tinha mais familiaridade, que era o de cloud, porque era API REST e tal coisa que eu sempre fiz, desde sempre, né? Então, beleza. Aí eu fui para esse outro projeto, porque aí eu já tô tendo que interagir com... Aí que é o nosso CLI que interage com o Kubernetes ali. Pô, nunca fiz isso. Né? Kubernetes eu só sabia o usuáriozão ali. Dar um pull no negócio ali, subir uma instância e tal, fazer um deployment. Só sabia isso. Então, agora desafiei ele de pegar essa task de o nosso CLI faz um deploy automático, tal, tendo que interagir com a API e tal. Mas não tem restrição, isso que eu queria dizer, assim, não tem restrição. Tá bom, melhor assim, até, eu gosto mais assim, senão, tipo, quando você tem uma coisa muito direcionada, é até estranho, não é um time, né, são pessoas no grupo trabalhando, cada um fazendo o seu. No começo o meu tech lead, ele me recomendava, assim, olha, eu acho que como tu já tem mais afinidade, tu vai andar mais nesse projeto aqui agora, então tu vai se sentir melhor, né, porque tu vai entregar uma coisa, já é um mundo que tu conhece, que é o nosso projeto cloud, tal, então tu começa por aqui, talvez. Aí eu comecei por lá, daí realmente foi bom, porque daí eu já comecei a entregar alguma coisinha e tal. E aí fui andando, fui pro CLI, pô, já comecei a trabalhar um pouquinho com Cobra ali, que é um framework para fazer CLI em Go. Aí agora fui para esse projeto outro agora que interage com Kubernetes. Eu falei, pô, legal. Então, passeando, né? Passeando. Conhecendo o business também, né, cara? Não tem aquele negócio que eu falei do open source antes, né? Pô, entra, conhece o business, conhece que cada projeto ali tem um objetivo no business, né? Então tem que entender o business também. Então. Se tu pensar mesmo, tu já trabalhava com esse modelo no open source, né? Tu tem lá vários tickets, tu tem que ir lendo, tu não tem ninguém pra para fazer uma call inteira. Tu essa lê foi ali uma coisa faz a assim proposta de solução. Como eu falei, esse Fluentbit, ele é open source. Ele é open source. Então, a empresa em si, ela tem muito essa pegada. Assim. E no open source, o pessoal aí que não sei, que nunca contribuiu, cara, tu quer contribuir no open source, tu vai abrir um projeto, vai ter as issues, tu pega uma issue, submete um PR, se alguém aprovar, beleza, acabou a tua task. Então, hoje na empresa é basicamente isso. Tem um monte de issues, que é os nossos goals, né? Tem as prioridades das issues, no nosso caso, internamente, né? E tal. Vou pegar a issue, vai ter uma descrição ali, que é o esperado, que não. Vou abrir o PR, alguém vai fazer os reviews, vai ter 2 reviews, tal. Approves, matou a task, beleza, na próxima. Então, acho que é uma boa definição, assim, a nossa empresa, assim, né, bem nessa pegada open source, né? Porque o background vem disso já. Certo. E tem a parte de fazer assim o team building, né? Da formação da equipe em si, que não é só várias pessoas que escrevem no Slack ou que fazem pull request, né? Tem um ser humano ali do outro lado de cada computador em cada país, né? Tu acha que mesmo trabalhando remotamente, tendo menos reuniões, quando tem esse time box aí, esse limite de 15 minutos, tu também consegue sentir próximo dos teus colegas de trabalho, como tu era antes? Não, com certeza não. Com certeza não. Assim, como no open source também, você vai abrir uma issue, alguém vai avaliar o seu código e, cara, você não vai ser amigo do cara que avaliou o teu código. Não é nesse nível ali na empresa, porque, que nem eu te falei, a gente tem a iSyncs e tal, e aí tem um objetivo em comum. Tem um objetivo também, comum e tal. Tem o Slack, e aí tem uns memes lá e tal, você acaba interagindo. Mesmo que assim, você acaba interagindo mais. Mas, com certeza, não é a mesma coisa de você... Até no Meli ali, eu tava no Meli, a gente tava remoto quando eu comecei. Mas ainda assim era na mesma faixa de horário. Então, porque era na mesma faixa de horário, então você tinha mais reuniões. Então, naturalmente, você já se apega mais, você já
faz apelido pro pessoal, já planeja de jogar depois do horário, tal, tal, tal. Mas nesse cenário que eu tô agora, da equipe distribuída, é um pouco mais difícil. Porém, não é impossível, né? Um exemplo agora, Sim. semana que vem não. Primeira semana do mês que vem, eu vou para Londres. Eu vou para Londres por causa da empresa, porque a gente tem um pessoal que mora mais aqui na região da Europa. A empresa, para fomentar isso aí que a gente perde um pouco durante o dia, se conhecer, de trocar ideia e tal, a empresa vai pagar lá 3 dias pra gente ficar em Londres, vai ter um evento lá, um meetup. A gente vai, e aí, tipo, o evento é um dia e os outros dias é meio que pra socializar, ficar mais próximo, quando alguma coisa mais perto ali e tal. Mas só promover essa parte aí mesmo, porque, cara, no dia a dia é um pouco mais difícil. Eu tenho mais afinidade com quem tá mais na minha time zone ali, né? Tipo, o meu tech lead, ele tá bem pertinho. Sim. Então, pô, naturalmente, já conversei muito mais com ele. Agora, tem um outro rapaz que eu tenho que trabalhar bastante com ele. Inclusive é o Nick aí, se ele ver aí. Mas exatamente quando eu tô saindo, ele tá entrando, tá ligado? Então, puta, a gente fica muito desconexo. E a gente tá no mesmo nível, fazendo o mesmo job, e a gente troca muita ideia, mas, tipo, 100% assíncrona, tá ligado? Tô mandando uma mensagem, tal, compartilhando os artigos, mas só vou ver a resposta no outro dia e tal. Então acaba que aquele vínculo do cafezinho, até no que eu falei do Meli, que eu acabei pegando o pessoal, não chega tanto. Mas, cara, uma coisa também que eu acho, uma opinião também, né? Eu acho que timing da tua carreira, tá ligado? No começo, eu hoje com a minha visão, né? Eu daria muito mais valor pra um contato mais direto se eu tô começando. Eu tô no meu primeiro ano ali. Tô entrando na área, tô estagiando. Cara, eu tenho que ter esse contato com alguém. Eu tenho que pegar esse knowledge do cara que é sênior, eu tenho que ter esse pair com ele e tal. Talvez ter um mentor. Um mentor, eu tive, cara. Nossa, na Softplan lá, um rapaz ali que eu falo até hoje ali, o Leonardo. Cara, pô, foi um mentor, realmente. Pegou na mão, assim, ensinou e tal, tal. Então, foi muito importante no começo. Agora, chega um ponto na tua carreira, cara, eu acho, assim, que existem outras formas de tu expandir o teu networking e se ficar conhecido e tal, tal. Quando você vai adquirir uma senioridade, nem eu tava te falando, pô, fazer uma talk, contribuir open source, escrever artigo, tu vai ter o mesmo contato com o pessoal, tá ligado? E eu digo assim, mais de conexões e criar talvez até um vínculo se tu tá contribuindo muito, que no teu dia a dia do trabalho ali, ele acaba ficando no mesmo nível, assim, não tem a mesma importância que tem para um júnior ter o mesmo contato, né? Eu tenho até, inclusive, um amigo que ele começou na empresa e é a primeira vez que ele tá fazendo o trabalho e ele tá fazendo remoto. E ele tava reclamando justamente disso, né? Ele tava reclamando justamente disso. Pô, eu mando uma pergunta pros caras e, tipo, putz, 3 horas depois eles vão me responder e tal, tal, tal. Então, pô, é difícil, e aí eu não sei o que fazer e tal, tal. Então, quando tu é júnior, esse contato mais próximo é muito mais importante. Agora, pô, eu tô em Istambul, agora no meu momento, assim, né, falando de mim agora, eu tô em Istambul. Eu vim pra cá, eu não, realmente, assim, eu não queria, depois do trabalho, ficar jogando, por exemplo, tá ligado? Eu quero fazer outras coisas, tá ligado? Tô em outro momento, tô em outra fase, né? E aí a gente consegue crescer e contribuir de outras formas da empresa, assim, né? Até porque acho que o nível de senioridade do pessoal da empresa hoje, assim, já é um pouco mais elevado, assim. A gente... Talvez até o mais júnior que tem lá sou eu. Pensando bem agora. Talvez até o mais... Mas a maioria do pessoal é mais sênior, assim. Mid-level e sênior. Sim. Boa. Acho que pra ti, tu falar assim, o mais júnior sou eu, tu sabe que só é vantagem, né? Eu enxergo isso de quando tu tá num ambiente que tu vê todo mundo assim, tem alguma coisinha melhor, é muito bom. Dá uma incomodada, e eu acho que essa incomodada é positiva de tu querer desenvolver, querer pegar uma task diferente, né? Não, tem que ser. Acho que é bem positivo. Cara, antes de entrar na empresa, eu comecei a stalkear todo mundo, né? Todo mundo pelo LinkedIn, então. Então, pô, tem um rapaz lá que trabalha com ele é brasileiro. Ele é o criador do Neovin. É o Thiago. Ele é o criador do Neovin. Todo mundo usa. Pô, ele tá lá. Pô, bicho, eu já pensei, já fiquei, pô, bicho, é zica, né? E aí fui ver, pô, eu não tinha associado ainda. Fui ver o dono da empresa, ele é o cara que criou o Fluentbit. O cara é um puta de um nerd, assim. Tá ligado?
Pô, o cara já trabalhou no Google, o cofundador já trabalhou na Microsoft, o meu tech lead, pô, o cara já trabalhou na Canonical, já trabalhou na Amazon. Então, realmente, assim, é isso que tu falou ali. É aquele negócio da régua que a gente falou antes de Harvard, né? Pô, tu fica, pô, eu tenho É, que correr atrás aqui, eu não posso ficar muito pra baixo, não, porque, rapaziada, o nível é alto. ainda na parte assim de colega de trabalho, né? Nas empresas que tu trabalhava anteriormente, tu tinha algo como one-on-ones com teus pares, não só com teu chefe. E aí, por que eu pergunto isso? Porque na minha, eu costumava ter one-on-ones frequentes, ou quinzenais, semanal com minha manager, né? E aí tinha quinzenais com os colegas de trabalho, às vezes até semanais, dependia de cada um, assim. E com alguns nem tinha tanto, era mais quando precisava a gente fazia, né? E aí, quando a gente foi trabalhar online, continuamos fazendo. Mas, novamente, porque tá todo mundo na mesma time zone. Às vezes tem alguém do Brasil, né? Porque são portugueses e brasileiros aqui, basicamente o meu time. Então tá todo mundo junto, deu pra fazer, só adaptar, assim. E nas empresas que tu trabalhava antes, tu tinha algo do tipo? Tinha. Primeira pergunta, tinha. E nessa atual não tem mais, né? Por causa da time zone diferente, ou tu manteve isso com algum dos teus colegas? Meu tech lead, principalmente hoje. Até porque é muito difícil ter uma. Você. Acho que a galera, se ela for te avaliar, os teus pares, ela vai ser 100% técnico. Porque quando você tá numa empresa e tal, o cara, ele te conhece, ele sabe da tua história ali. Então, por exemplo, se tu desenvolver um código daquele jeito, vamos dizer um código ruim, você desenvolveu um código ruim. Pô, mas o cara tá te vendo todo dia ali, ele sabe que tu pegou essa tarefa pela primeira vez, ele sabe que, pô, tu nunca fez isso antes, ele te acompanhou na tua evolução e tal. Então, no teu feedback, ele vai te entender. Então, por exemplo, assim, ele não vai te dar um zero, né? Vamos dizer assim. Alguma coisa assim. Agora, eu acho que talvez, se fosse fazer uma coisa na minha empresa atual, assim, pô, é difícil tu ter uma perspectiva, assim, né? Tu vai ser sempre, você vai ser muito frio, porque a única coisa que tu tem pra avaliar é realmente a linha de código, tá ligado? E também, pô, sei lá, a presença do cara no Slack, se ele compartilha ideias no Slack, talvez. Então é muito frio, assim. Mas o feedback hoje que eu tenho é do meu tech lead. A gente tem one-on-ones semanais, eu e ele, porque que nem eu te falei, a gente tá mais fácil, tá na mesma time zone ali. Então a gente faz ali umas one-on-ones e recebe feedback e tal. Feedback mais por mês, assim. Pô, como é que foi o trabalho, o que é esperado, se tá legal ou não tá. Tá. O que eu falo assim com meus colegas não era nem tanto feedback, sabe? Até entrava, mas era, tipo, sei lá, da vida, sabe? Às vezes não tinha tema, tinha 15 minutos, 30 minutos pra trocar uma ideia. Essa com o meu tech lead é essa. É assim. Mesmo estilo. Com o manager normalmente tem uma estrutura a mais, né? Tipo, eu tento. Apesar de semanal, eu tento me preparar um pouco só pra lembrar o que aconteceu na semana, pra comentar, e até dar feedback pra ele, assim. Mas com os colegas, os pares eram mais como team building mesmo, a gente fazia. Mas sim, na empresa internacional, o mundo inteiro tem que adaptar e fazer. Cara, né, a gente tem. Acho que essa parada que vocês vão fazer em Londres já acaba cobrindo um pouco. A gente tem. Pô, tu vê, é que a gente falei, né, como é espalhado. A gente tem um sisteminha ali no Slack ali que é orientado assim, se tu quiser, né? Mas é tipo incentivado de tu compartilhar o que tu estás fazendo. Pô, o que eu fiz, o que eu vou fazer, o que a gente pode celebrar como empresa. Porque é assíncrono, né? Então, tipo, o rapaz do Japão lá, ele tá começando, aí eu começo de manhã e eu vejo assim, pô, ele terminou isso, ele tá celebrando que a gente fez o release e tal. Coisa que, normalmente, quando a gente tá na mesma time zone, a gente tá na mesma empresa, a gente tá conversando ali. Às vezes, talvez na mesa, entendeu? Cara, mas assim, eu vejo um esforço bem grande da empresa, tá? De trazer isso. Então, a gente tem algumas reuniões na sexta, pra compartilhar ideias e tal. Mas aí que negócio time zone. Então, pra mim, por exemplo, já foge do meu time zone. Então, eu não participo de todas. Eu participo, assim, de algumas, quando eu tô na cena pra fazer. O rapaz do Japão, por exemplo, nunca participa. Porque pra ele é 3 horas da manhã. Então, mas tem um incentivo da empresa, a empresa tenta. Então, por exemplo, agora essa viagem que eu te falei, é uma tentativa aí de trazer o pessoal, promover alguma coisa, alguma atividade. Evento. Teve um evento grande agora na Espanha ali que foi, poxa, foi uns 70% da empresa. Né? Teve a KubeCon, né? E foi 70% da empresa. A empresa patrocinou, cara, trouxe todo mundo, não interessa onde tu tá. Tô no Brasil, tô no.
trouxe só pra ter esse contato, tá ligado? Para o pessoal se conhecer e tal. Isso é bom. E era uma coisa importante pra empresa também. Que bom. Não digo nem assim, minhas dúvidas são mais por curiosidade mesmo, como que é esse ambiente, sabe? Às vezes eu me pego pensando nisso, porque tem muita gente trabalhando online pra fora, às vezes, então eu fico pensando como que é, porque a minha realidade sempre foi time zone aqui. Aqui sim, a minha empresa até tem pessoas que estão em outros lugares, né, na China, etc, mas são pessoas do meu próprio time, então eu nunca tive esse problema. Quando eu tenho reuniões com eles, não é tão importante, não é urgente, então a gente olha o calendário ali. Então eu sempre fiquei pensando como que seria com colegas de trabalho de tantos lugares diferentes, assim. Mas o mais importante é que tu tá curtindo, né? Tipo, pra ti, no teu momento de vida, o que tem aí de interação é mais do que o suficiente. Encaixou demais, cara. Encaixou demais, assim, porque antes eu tava no Meli e acabou que, como eu tava aqui, por causa do meu time zone, aí é culpa minha, né? Eu tinha que agasalhar e cumprir o horário do Brasil, então eu trabalhava até mais tarde. Então, cara, assim, pô, tem hora que tu vê, pô, eu não queria estar nessa reunião, pô, essa reunião aqui, putz, né? E aí, tu quer só sair, manda um e-mail, é aquela velha história, né? Reunião podia ser um e-mail. Então, hoje na minha empresa aqui, por exemplo, não vai ser um e-mail, vai ser uma issue, né? Então, pô, a reunião, é um doc aqui, tu lê, e tal. Então, pô, eu comecei a ver realmente, assim, essa frase que a gente sempre fala, que a reunião podia ser um e-mail. Cara, realmente, entendeu? Tem pouquíssima coisa. A gente teve uma reunião que foi convidado todo mundo da empresa a participar. Foi uma reunião bem importante, assim, estratégica, 100% estratégica. Cara, mas assim, é uma a cada, 4 meses, tá ligado? Foi a minha primeira reunião, eles falaram que a outra tinha sido, ano passado. Então, pô, uma a cada 4 meses, beleza. Até se eu não tá na meu time zone, eu vou na reunião, vejo. Importante. Mas, cara, pra mim, meu Deus, só de pensar em voltar, fazer reunião e tudo. Pessoal, tô de volta só pra avisar que a parte 1 desse episódio vai ficar por aqui, mas na próxima o Gabriel volta pra contar como tá sendo morar na Turquia, como tá sendo os costumes, a comida e como ele tá se adaptando no país e num lugar que ele é um dos poucos estrangeiros no bairro que mora. Então, não perde, porque ele vai também explicar o porquê ele escolheu morar na Turquia. Então, vejo vocês no próximo e até lá!